ler juntos Hebreus 12, versículo de número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que é que torna todos os homens e mulheres iguais? Há uma coisa que nos faz iguais. Seria a condição econômica, o status social? Não, pelo contrário. As condições econômicas e os status sociais nos diferenciam entre pobres e ricos. O que é que nos torna iguais? Seres humanos na face da terra. A cor da nossa pele? Não. A cor da nossa pele nos distingue racialmente. Negros, brancos, orientais, índios, aborígenes. O que é que nos torna raça humana homogênea, iguais? A educação, a cultura? Não. A educação, o grau de cultura de cada um de nós nos diferencia entre doutos e analfabetos, iletrados. O que é que nos torna iguais? A nossa língua? O nosso idioma? Não. O nosso idioma nos diferencia. O italiano não se comunica com o alemão não se comunica com o chinês não se comunica com o inglês. Nós não nos comunicamos com os índios. O idioma nos distancia um do outro. O que é que nos torna homens e mulheres iguais na face da terra? Uma coisa: todos nós sofremos. Se há uma dimensão humana que nos torna iguais, é o sofrimento. Não há ninguém dos que vivem nascidos de mulher que ainda não tenham experimentado o sofrimento. Não importa o nome que você dê, você pode chamar de agrura, de adversidade, de aflição, de aperto, de crise, de incômodo, de problema, de vicissitude, desdita, desgosto. Não importa qual é o sinônimo, todos nós na face da terra sofremos. Tanto que Santo Agostinho afirmou que Deus teve apenas um filho sem pecado, mas Deus não teve nenhum filho que não sofresse. Como é que nós lidamos com textos da Bíblia que falam da repreensão de Deus? Como é que nós lidamos com o texto da Bíblia que fala que Deus castiga, que Deus disciplina? O nosso desafio é fazer uma ponte entre a disciplina divina e o sofrimento. E entendermos até que ponto, quando nós estamos sofrendo, Deus está, na verdade, ou não, nos castigando. Quais são as implicações do sofrimento do mundo e os castigos divinos? Se você prestou atenção à leitura que fiz hoje à noite do texto, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 7, suportem as dificuldades. A Bíblia não diz para nós evitarmos as dificuldades. Um desses dias eu passei na porta de uma igreja que tinha uma placa escrita assim: pare de sofrer. Essa placa é antibíblica, porque a Bíblia não diz pare de sofrer. O que é que a Bíblia diz? Suporte. Hebreus 12, 7. Entendendo, traduzindo, fazendo uma aplicação da dificuldade como uma disciplina. Então nós temos implicações profundas na Bíblia sobre disciplina de Deus. Por exemplo,
Números capítulo 14, versículo de número 18. A Bíblia diz assim: o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, que perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que ele não deixa o pecado sem punição. Ele castiga os filhos pela iniquidade. E Hebreus capítulo de número 12, no versículo 6, aqui que eu li para vocês, o texto diz: o Senhor disciplina aquele que ele ama. Nós precisamos entender castigo, disciplina, repreensão, nossa caminhada com Deus. Há algumas pessoas que vivem amedrontadas. Uma coisa não aconteceu direito na sua vida e imediatamente vem o pensamento: é Deus me castigando. Um filho caiu e quebrou a perna, ou quebrou o braço, ou quebrou o dedinho, ou o seu filho está ardendo em febre dentro de casa, ou você teve um problema maior. Você gerou um filho ou uma filha com uma doença genética, uma síndrome, uma paralisia cerebral. Imediatamente vem esses pensamentos na nossa mente: será que é Deus que está me castigando por alguma coisa que eu fiz errado? Então nós temos que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque um dos maiores problemas que nós temos hoje na igreja evangélica é porque nós somos seletivos. Nós lemos a Bíblia de uma maneira seletiva. A gente só pega os versículos da Bíblia que nos interessam. Isso é ser seletivo. Você só lê o que você quer. Você só vai atrás daquilo que você está procurando. Então nós vamos estudar hoje Hebreus capítulo de número 12, porque eu creio que esse texto é um eixo na Bíblia para nossa compreensão da disciplina, da repreensão de Deus. Vamos ver capítulo 12. Como é que o escritor aos Hebreus começa o capítulo 12? Ele inicia o capítulo 12, se você for lá para o versículo de número 1, você vai ver que a imagem que ele começa é de um atleta num estádio correndo. Quando ele diz que nós que estamos rodeados, imaginem um estádio com as arquibancadas lotadas, de uma tão grande nuvem de testemunha, temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha. Finalzinho do versículo 1, ele diz: corramos com paciência ou com perseverança a corrida ou a carreira que nos está proposta. Então vejam que ele está dizendo para o atleta o seguinte: vocês têm uma corrida para correr. Vocês têm que se ver como se fossem atletas que estão num campeonato, numa Olimpíada, disputando uma corrida. Estão os atletas nos estádios com as arquibancadas cheias de testemunhas. E quem são essas testemunhas? O capítulo 11, que foi o capítulo anterior, falou dessas testemunhas. Falou de Abel, falou de Enoque, falou de Abraão, falou de Moisés, falou de Gideão, falou de Jefté, um monte de gente aí que eu não vou agora entrar porque não é o nosso assunto. Aí ele diz o seguinte: se somos atletas, nós temos que nos disciplinar. E mais, nós temos que nos submeter à disciplina. Ora, lógico, se houver algum atleta me escutando, há de concordar comigo que um dos ingredientes essenciais para um atleta é que ele seja obediente ao técnico, seja de futebol, seja de atletismo, seja de boxe, seja o que ele estiver praticando. Então viver como um atleta é viver de acordo com instruções de um técnico. Ser um atleta é se desvencilhar de obstáculos. O atleta, a primeira coisa que ele tem que cuidar é da gordura, ele não pode ser gordo. Tem que vencer o desânimo, tem que vencer as intempéries. Então nós somos chamados por Cristo para nos colocarmos numa corrida, para vencermos essa corrida, chegarmos ao fim da linha. Agora, para vencer essa corrida, não é um só que vence. A Bíblia diz que no estádio um só vence, mas nós fomos chamados para todos nós vencermos. E é nessa corrida que nós começamos a olhar para os nossos problemas. Temos que vencer os problemas da vida. Nós temos que vencer os obstáculos dessa corrida, que é a vida. E todos nós temos obstáculos para vencer. Dificuldades, lutas, falta de dinheiro, mulher perde o emprego, o marido perde o emprego, o marido adoece, a mulher adoece, a criança adoece, e nós estamos correndo. O país tem um problema econômico, o preço do petróleo sobe, estoura uma guerra, acontece uma fome, uma seca, e nós estamos correndo e vencendo as dificuldades.
houve um assalto, ali uma pessoa foi sequestrada, mais adiante alguém foi roubado, e nós estamos correndo. Aí é que está, nós temos que vencer os obstáculos da corrida. Aí você diz assim, pastor, e por que é que tem obstáculo na corrida? Por que é que na corrida tem obstáculos a serem vencidos? Deixa eu dizer por quê. Primeiro, porque nós vivemos num mundo inseguro. Todos nós vivemos num mundo inseguro. Deus criou um mundo que não é seguro. Não é seguro o mundo que nós vivemos. Tem abismo, tem fogo. Nós vivemos num mundo que não é uma redoma. Nós não estamos dentro de uma cápsula, protegidos. Nós vivemos num mundo que tem dificuldades. O fogo queima, a água afoga, o abismo, se você cair, morre. Se a curva você fizer muito veloz, o carro sobra lá na ponta e as pessoas dentro do ônibus morrem. Terremoto, balança e as casas caem. Nós não vivemos num mundo seguro. E eu vou dizer mais. O papel da religião não é transformar o mundo que não é seguro num mundo seguro. Não é. Isso não vai acontecer. Nós vamos orar na Betesda muito fervorosamente que vão se acabar as secas no Nordeste, não vai ter mais inundação no Sul, não vai ter mais ônibus caindo de precipício, se o menino se debruçar na janela do apartamento e cair lá embaixo ele não morre, não vai acontecer mais problema nenhum, vão acabar os assaltantes, não vai ter mais problema de roubo, não vai ter problema no mundo. Isso não existe. Isso é uma ideia que só vai acontecer na eternidade. Quando isso acontecer, nós estamos no céu. Nós vivemos num mundo que não é só um mundo inseguro, nós vivemos num mundo de pessoas livres. Por que eu tenho dificuldades? Por que eu tenho que vencer lutas? Porque nós vivemos num mundo de pessoas livres. Você está rodeado de pessoas que têm liberdade, livre arbítrio. Estamos rodeados de pessoas que podem fazer o bem e fazer o mal. O seu tio, a sua tia, o seu padrinho, a sua madrinha, o seu vizinho, o dono do condomínio, o seu patrão, a sua empregada, o seu chefe, o seu subalterno, o general, o soldado, o capitão, o pastor, a ovelha. Nós vivemos num mundo em que todas as pessoas podem fazer o bem como podem fazer o mal. E não é papel da igreja dizer que se você aceitar Jesus como Salvador, você só vai se rodear de pessoas boas. Porque no dia em que você estiver num lugar que só tiver pessoas boas ao seu redor, mandem-lhe beliscar, você está no céu. O mundo não é assim. O mundo é cheio de gente que vai pisar no nosso calo, vai nos esfaquear pelas costas, vai murmurar da gente, vai falar mal da gente, ou vai fazer coisas boas, vai nos elogiar. Nós vivemos num mundo de pessoas boas e ruins. Terceiro, por que é que eu passo por lutas, dificuldades? Primeiro, porque nós vivemos num mundo que não é seguro. Segundo, porque nós vivemos num mundo cheio de pessoas boas e ruins. Terceiro, porque nós vivemos as consequências dos nossos atos. Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, eu estou passando por uma luta, o que será? Será que é o diabo? Será que é Deus que está me castigando? Eu digo, não, você só está colhendo aquilo que você plantou. Não é nem o diabo e nem Deus. São consequências daquilo que você viveu. Tem uma lei na Bíblia que é inexorável, que ninguém foge dela. O que o homem plantar, isto certamente ele colherá. Agora veja, não é tão simples assim. Eu hoje vivo consequências da minha adolescência. Coisas que eu fiz na minha adolescência. Opções que eu fiz quando eu ainda era adolescente, hoje eu estou vivendo. Mas veja, aquelas decisões que eu fiz quando eu era adolescente, eu estava também sendo influenciado pelos meus pais. Porque eu era um adolescente, meu pai me influenciava, minha mãe me influenciava. Então é uma engrenagem meticulosa, complicadíssima, que cada um de nós hoje vive as consequências não só dos nossos atos, mas dos atos das pessoas que nos rodearam no passado. Você vai fazendo essa engrenagem da frente para trás, você chega em Adão. Você vive hoje as consequências dos atos de Adão, que foi passando. O Adão influenciou o filho dele, que tomou algumas decisões, e as decisões do filho influenciaram o neto, e o neto foi influenciando o trisneto, e o tetaraneto, e o pentateneto, e o papapabaneto, e chegou em mim. Por isso é que o nosso mundo é torto. Então muita gente chega para mim e diz assim, pastor, meu casamento tá tudo errado. Estou vivendo um casamento que é uma coisa horrível. Será que é uma macumbaria que jogaram em mim? Não. Você casou errado. Mas você diz, mas eu casei errado por quê?
Porque quando você casou, você estava sendo influenciado pelas pessoas daquela época e você não tinha cabeça e fez besteira. E hoje você colhe os frutos e os seus filhos vão colher os frutos e os netos vão colher os frutos e por assim por diante. Eu estou respondendo uma pergunta. Qual foi a pergunta que eu estou respondendo? Por que é que eu passo por lutas? E eu disse por quê. Primeiro, nós vivemos num mundo que não é seguro. Tem terremoto, tem fogo, tem água, tem perigo. Segundo, nós estamos rodeados de pessoas que são capazes de fazer o bem e de fazer o mal. Uma só pessoa tem o potencial de ser um anjo. Não anjo, não, deixa eu refazer, senão vão dizer que eu estou pregando que a gente se transforma em anjo. Tem a capacidade a pessoa de agir com beleza, fazer coisas boas, como cada indivíduo tem a capacidade de ser um monstro de maldade. Eu sou assim, você é assim, você é assim. Nem precisa ficar olhando para mim com essa casa de santarrão, não. Você tem a capacidade de fazer coisas horríveis. O mundo não é seguro, as pessoas são capazes de fazer o bem e o mal. Nós estamos vivendo os desdobramentos do passado, que vem sempre nos alcançando. E em quarto lugar, por que eu passo por lutas e dificuldades? Porque em cima disso tudo existem poderes espirituais que querem me destruir. Forças satânicas que conspiram para a destruição da minha alma, da sua alma. Há poderes espirituais que querem a nossa ruína. E muitas vezes nós cooperamos com eles, com esses poderes, para nos destruir. Então o apóstolo que escreveu, ou quem escreveu a carta aos Hebreus, diz que nós temos que vencer os obstáculos na corrida. Hebreus 12:1. Também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos esses empecilhos, esses obstáculos, essas dificuldades que nos atrapalham, esses problemas que nos impedem, e vamos correr a corrida que está proposta olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nessa corrida, que é a vida, essa corrida é a vida. Todos nós estamos correndo para a vida. Como é que Deus lida conosco? De que jeito Deus lida comigo? Primeiro, veja o versículo de número 7. Como é que Deus lida com a gente? Deus nos trata como filhos. Como é que Deus lida comigo? Deus nos trata como filhos. Versículo de número 7. Deus olha para mim e para você, que estamos numa corrida, com muitas dificuldades para fazer a corrida, e as nossas dificuldades são 4. Eu vivo num mundo inseguro, eu vivo rodeado de pessoas que são capazes de fazer o bem e de fazer o mal, eu vivo num mundo que sofre os desdobramentos do passado, e eu tenho inimigos espirituais que querem me destruir. E eu estou correndo, e eu tenho que vencer o mundo que é inseguro, eu tenho que vencer as pessoas que estão ao meu redor, que são capazes de fazer o bem e o mal. Eu estou sofrendo as consequências do passado, e eu tenho inimigos que querem me destruir, e eu estou correndo. E Deus olha para mim correndo. E como é que Deus me vê? Como é que Deus me trata? Como filho. Deus não quer olhar para você de nenhuma outra forma. Deus quer olhar para você como filho. Deus não vê em você com o mesmo olho como ele vê uma ameba. Deus não olha para você da mesma maneira que ele vê o planeta Vênus ou o planeta Plutão. Deus olha para você e diz assim: meu filho. Olha para você e diz: minha filha. Deus não nos trata de outra maneira. Deus se recusa a estabelecer conosco um relacionamento que não seja pai e filho. Romanos 8, de 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza novamente, para vocês temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 1 Coríntios 6 e 18. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Gálatas 4, de 4 a 5.
Mas chegou a plenitude dos tempos, e Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir dos que estavam debaixo da lei. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Filipenses 2:15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no qual vocês brilham como astros, como luzeiros do mundo. 1 de João 1:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de nós sermos chamados filhos de Deus. Então veja, a base do nosso relacionamento de Deus com os homens não é rei e súdito. A base do relacionamento de Deus conosco não é rei e súdito. Cristo não morreu na cruz para nos transformar numa companhia de assuntos religiosos nos quais nós somos sócios. Cristo morreu e nos resgatou da maldição da lei para nós sermos adotados como filhos. Ele não esteve entre os homens para provar que Deus é mais forte do que os ídolos. Para que Cristo veio ao mundo? Cristo veio ao mundo para mostrar a nós que o Pai amoroso e bom não se esqueceu de nós e abriu seus braços para que nós fôssemos recebidos na família de Deus como filhos e filhas. Segundo, nós estamos correndo. Temos que vencer os obstáculos. Quais são os obstáculos? Nós vivemos num mundo que não é seguro. Nós vivemos rodeados de pessoas que são capazes de fazer o bem e o mal e fazem o mal. Nós vivemos num mundo que sofre os desdobramentos do passado. E nós vivemos num mundo que tem espíritos que querem nos destruir. E eu estou correndo. Primeiro, Deus nos trata como? Segundo, Deus tem um caráter que pode ser confiado. Veja o versículo de número 9. Vamos ler 8. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, assim ilegítimos. Aí ele vai mostrar que o caráter de Deus pode ser confiado. Ele diz assim, ó, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quando eu era menino e meu pai me disciplinava, eu respeitava meu pai. Por quê? Porque eu confiava no meu pai. Quanto mais eu devo me submeter ao Pai dos Espíritos para assim viver. Ora, qual é a analogia que o escritor aqui faz? Que quando eu falo do caráter de um pai que disciplina um filho, eu sei que as motivações daquele pai são boas. A não ser que ele seja uma pessoa doente. O pai está disciplinando o filho e o caráter do pai na disciplina deve ser confiado. Um pai humano. Então, quando os meus filhos eram pequenininhos e eu mandava escovar os dentes à noite, e a minha filha ou meu filho dizia assim, ah, pai, que coisa chata escovar os dentes à noite. Pra quê? Eu não ia explicar para eles que a pasta tem flúor, que combate a bactéria, que não sei o que. Eu dizia, porque o papai tá mandando, escova os dentes. Um dia eu explico para você. Um dia você vai entender. Todo menino quer comer biscoito, sorvete. Dia desse eu fui, tava numa circunstância que o menino, 7 horas da manhã, via um sorvete, uma Coca-Cola. Ah, eu quero. Então tá bom. Aí deu sorvete com Coca-Cola pro menino às 7 horas da manhã. Eu quis morrer de raiva. Então quando os meus filhos diziam, eu quero sorvete e Coca-Cola de manhã, eu não ia dizer, olha meu filho, porque sorvete é gorduroso, tem açúcar, você precisa de um alimento mais substância de manhã, não sei o que, para dar uma aula de nutrição pro menino. Papai tá dizendo que é para tomar leite, comer pão e comer fruta, e depois eu explico. Se tiver 17 para 18 anos eu te explico. É o caráter do pai, que é confiado pelo filho. E aí a Bíblia diz o seguinte, a nossa obediência a Deus é o caráter de Deus, que me faz obedecer. Você diz assim, pastor, quando você fala assim do caráter de Deus, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deixa eu falar de caráter na dimensão humana e depois a gente tenta entendê-la na dimensão divina. O que é caráter? Caráter é você nada fazer em segredo que lhe envergonharia em público. Isso é caráter. Caráter é o que você faz em segredo e que não se envergonharia em público. Vamos entender esse conceito em Deus? A Bíblia diz que Deus é luz. Não há trevas no caráter de Deus, não há sombra nas ações de Deus. Não há nada que Deus faça que não possa ser revelado em público. Nada. Tudo que Deus faz pode ser alardeado de cima dos telhados. Porque no caráter de Deus não há sombra. No meu há.
E no seu também, mas no de Deus não. O que é caráter? Caráter é quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras. Isso é caráter. Será que as ações de Deus coincidem com o caráter de Deus? Com a fala de Deus? Aquilo que Deus fala coincide com os atos de Deus? Sim, tua palavra é a verdade. Shakespeare afirmou o seguinte: quando as tuas palavras ilustrarem o teu comportamento e o teu comportamento ilustrar as tuas palavras, você tem caráter. Quando o meu comportamento for uma ilustração das minhas palavras e as minhas palavras forem uma confirmação do meu comportamento, eu tenho caráter. Portanto, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um Deus que quando ele disser sim, é sim. Não tem meio mais ou menos. Eu pensei, mas eu acho que, eu não sei, eu estou pensando que talvez. Deus não é assim. Quando Deus disser não, é não. Por isso é que no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Balaão disse o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Querendo mostrar de forma bem clara a natureza, Hebreus 6, 17 ao 19, a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou por juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Agora veja como é linda, o versículo 19, temos esta esperança como âncora da alma. Âncora da alma. O caráter de Deus é confiável. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hebreus 10 e 23 diz: vamos nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Terceiro, lembrem-se, estamos correndo. É a corrida que nos foi proposta. E nessa corrida nós temos obstáculos. Quais são os obstáculos? Nós vivemos num mundo que vivemos rodeados de pessoas que são boas e más. Vivemos as consequências do passado. E vivemos debaixo da conspiração de anjos e de demônios maus que querem nos destruir. E nós estamos correndo. E nessa corrida nós temos o quê? Primeiro, Deus nos vê como. Segundo, o caráter de Deus é confiável. Terceiro, todas as ações de Deus na nossa direção visam o nosso bem. Tudo que Deus faz para nós é visando o nosso bem. Deus não faz nada que não vise o nosso bem. Nada. Então tem uma corrente aí dentro das igrejas evangélicas que é um negócio esquisito, que já me disseram que existe, chamado oração torta. Fazer uma oração... Eu tenho vontade de morrer quando eu ouço essas coisas. Oração torta. Você ora para Deus fazer o mal pro outro. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Deus fazer o mal. Deus nunca, sequer pactua com esse tipo de coisa. Sequer pactua com esse tipo de coisa. Porque todas as ações, veja o versículo 10. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus disciplina para o nosso bem. Nós temos que nos disciplinar, porque nós estamos numa corrida. E nessa corrida nós temos que nos desvencilhar do peso, da dificuldade. Nós temos que nos preparar, nós temos que correr. E Deus, como Pai, nos disciplina visando o nosso bem. Deus nunca... Porque tem também uns adolescentes na igreja que dizem: assim, eu não vou orar não. Seu irmão, olha, para Deus te instruir sobre a menina que você vai casar. Não, Deus pode mandar uma que eu não quero. Olha, se entregue nas mãos de Deus. Deus vai dirigir os seus passos. Pastor, e se Deus me mandar para aquele lugar que eu não quero ir? Deus nunca... A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, agradável. É bom fazer a vontade de Deus, porque Deus sempre visa o nosso bem. Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e futuro. Isso é que Deus quer com você. Deus quer lhe dar esperança e futuro. Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança permanente, que jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. Vamos repetir junto. Deus tem alegria em me fazer bem. Diga, Jeremias 32:40. Quarto, nós estamos correndo. Tem obstáculos. E os obstáculos são
Vivemos num mundo que tem acidentes, problemas, dificuldades, morte, doença, perigo, assalto, terremoto, furacão, tem tudo, guerra, tem tudo. Estamos correndo. Vivemos num mundo que tem gente que faz o bem, faz o mal, pode nos trair, pode nos matar, pode fazer um monte de coisa ruim com a gente. Vivemos num mundo que sofre as consequências do passado. E vivemos num mundo que tem demônios e poderes espirituais que querem nos destruir. E nós estamos correndo. E nessa corrida Deus nos trata como Deus. O caráter de Deus é sempre confiável. Terceiro, todas as ações de Deus visam o nosso bem. Quarto, Deus não lida conosco com imediatismo. Versículo 11. Sabe o que é imediatismo? Eu quero agora. Não, Deus tem um plano. Deus quer fazer uma coisa linda na sua vida. Que linda nada, eu quero já. Veja o versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. No momento é de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Ah, não, pastor, isso aí eu não quero não. Eu quero agora. Para aqueles que foram exercitados nela. Espera um pouquinho. Deus diz assim, calma. Não vou ficar dando as coisas para você só resolvendo problema. Deus tapa buraco. Agora, aqui. Deus. O tempo inteiro correndo. Campanha para isso, campanha para aquilo. Fecha isso, fecha aquilo. Campanha. E Deus, calma. Nós vamos produzir em vocês um fruto de justiça. É uma caminhada, é uma corrida. Por isso é que 2 de Coríntios capítulo 4, 16 a 18 diz assim, por isso nós não desanimamos. Exteriormente estamos a nos desgastar. No exterior estamos nos desgastando. Mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por quê? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, e aquilo que não se vê é eterno. Você quer um Deus que resolva o problema passageiro? Ou você quer ser um projeto nas mãos de Deus, do projeto eterno da vontade dele? Então há algumas questões, irmãos, que nós temos que guardar com a gente, para a gente não viver como alguns carregados por todo o vento de doutrina, meninos instáveis, atrás de todo profeta, e de todo apóstolo, e de todo missionário que faz milagre na esquina. Resolve meu problema. Porque você não sabe que você é filho. Porque quem é filho não está desesperado. Eu sei em quem tenho crido. Por quê? Porque você não confia no caráter de Deus. Fica instável, com medo. Deus me esqueceu, Deus me abandonou. O caráter de Deus. Fica achando que Deus está zangado com você. Acordou de mau humor. Imagine se Deus acordou de mau humor comigo hoje, pastor. Eu estou perdido. Aí eu digo, eu também não tenho garantia não. Faça 7 semanas aqui de oração comigo, que aí a gente resolve. Essa é a atitude. A gente ri, mas a gente devia chorar. Porque eu acordo todos os dias sabendo, Senhor, eu sei que os pensamentos que tu tem ao meu respeito são pensamentos de paz. Em cima desse pensamento, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você guarde isso no seu coração. 3 coisas que eu quero que você guarde. Primeiro, Deus quer não acabar com o seu sofrimento. Deus quer que você transforme o seu sofrimento numa escola. Não quer acabar com o nosso sofrimento. A Bíblia não diz que ele vai acabar com o sofrimento agora. Vai acabar lá na eternidade. Vai haver um dia em que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Haverá um dia em que haverá um rio juncado de árvores de um lado e de outro, e as folhas serão para a cura das nações, e naquele dia não haverá mais morte e não haverá mais pranto. Mas enquanto estamos aqui, o que é que Deus quer? Deus quer o que está escrito no versículo de número 7. Suportem as dificuldades. Por quê? Porque você pode transformar a sua dificuldade numa disciplina. Você pode... Tem gente que sofre o sofrimento só. E Deus diz assim, não só sofra o seu sofrimento, ouça, aprenda com o seu sofrimento. Faça do seu sofrimento uma disciplina. Quando a gente aprende com o sofrimento, nós crescemos, amadurecemos, fincamos as nossas raízes. Desses dias o casal da Bethesda veio conversar comigo, sentaram na frente do meu gabinete, conversaram uns 5 minutinhos, e eles contando a vida deles, e na hora que eles estavam contando a vida, no meu coração, eu fiquei pensando assim, que casal lindo, que gente humana, que gente bonita. Aí eles disseram assim, pastor, a gente queria contar a nossa vida, porque nós temos um filho que tem síndrome de Down. Aí eu...
Acordei, falei, já sei, agora sei por que eles têm tanta ternura na alma. O sofrimento, ao invés de endurecê-los, eles usaram o sofrimento, aprenderam com o sofrimento. Você pode, com o seu sofrimento, fazer dele uma disciplina. É isso que o hebreu está dizendo. Encare o seu sofrimento, não como sofrimento, mas como uma disciplina de vida, que aí você cresce. Vocês, pastor, eu não vou conseguir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pense no Brasil na época da escravatura, quando havia ainda escravos aqui no Brasil, que os negros eram vendidos no mercado porque se acreditava que os negros não tinham alma. Pois um menino nasceu de um pai negro e de uma mãe branca. Era epilético. Imagine, uma criança, filha de um negro e de um branco, numa época da escravatura, olha o preconceito. Epilético, feio, introvertido. Tem chance essa criança? Tem. Se ele souber aprender com o sofrimento, ele pode se tornar o maior escritor da língua portuguesa, Machado de Assis. São as tempestades que fazem os carvalhos enterrarem as suas raízes. Sem sofrimentos, meus queridos irmãos, não existe vitória que vale a pena. Sem espinhos, não vale a pena termos rosas nas mãos. E sem luta não há glória, porque sem derramamento de sangue, a Bíblia Sagrada diz, não há redenção e não há perdão para os pecados. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus eu te peço,